enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço a todos e que Deus continue fortalecendo as vossas vidas na pessoa maravilhosa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazer o estudo da Palavra de Deus ao seu coração. Mas antes nós faremos uma oração, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e obrigado porque Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Colocamos diante de Ti os enfermos da nossa igreja e também todos aqueles que estão passando por lutas e por dificuldade diante dessa enfermidade que temos enfrentado ou outras. E também pedimos iluminação do Senhor para que possamos entender mais uma porção da Tua Santa Palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje será na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8, para a nossa meditação neste momento. A carta de Tiago é uma carta bem prática, onde vai falar de muitos assuntos do nosso cotidiano cristão, a postura, a maneira que nós devemos nos portar diante da nossa vida, testemunhando da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago ele vai abordar vários assuntos no intuito de nos fortalecer e também para que a nossa vida, o nosso caráter venha a ser moldado dentro da vida cristã, olhando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros versos, ele vai tratar aqui com os irmãos a respeito das provações, das lutas, das dificuldades, como lidar com as provações, com as lutas que nós estamos passando. E ele vai falar aqui sobre o valor das provações. Lembrando que esses irmãos aqui, a qual ele escreve esta carta, no versículo 1 diz que os irmãos que se encontram na dispersão. Provavelmente essa dispersão aconteceu em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, onde muitos irmãos se espalharam pelo Império Romano. Então ele está escrevendo a estes irmãos que estavam passando por lutas e por provações. E ele vai ensinar então estes irmãos a como lidar com essas provações que acontecem na vida e também na nossa vida. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos tirar alguns pontos aqui para a nossa vida. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago aqui vai instruir falando sobre o valor das provações. Então, nosso tema vai ser esse, o valor das provações. Em outra mensagem,
eu falei que nós devemos nos fortalecer nas provações. O objetivo aqui da nossa lição é compreender que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a maturidade cristã. Então está na agenda de Deus as provações, e através das provações Deus ele promove o nosso crescimento, promove a nossa edificação, promove a maturidade cristã na nossa vida. E aqui o versículo 2 vai falar que tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Então as fontes que promovem as provações são muitas e variadas, mas cada uma delas visa a nossa edificação. Então vamos ter esse objetivo aqui da lição na nossa mente. Está no plano de Deus e as fontes das provações são muitas, mas cada uma delas promove a nossa edificação. No versículo 2 aqui nós vamos falar sobre o imperativo das provações, e ele diz: tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações. Onde está o imperativo? Tende por motivo. A palavra tende, em outra palavra, é ter por motivo. É um imperativo para a minha e para a sua vida, que diante das provações nós tenhamos a alegria. E a alegria aqui é quando nós entendemos o valor das provações, qual o objetivo, qual o benefício que ela tem para a minha vida e quem está permitindo e quem está no controle de todas as coisas. Então, quando nós entendemos tudo isso, nós teremos a alegria e a satisfação ao passar por várias provações, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e promovendo o crescimento, a edificação e a maturidade na minha vida, naquilo que eu estou precisando. Até o momento, como pastor, não chegou no meu escritório, ou até mesmo recebi um telefone de uma pessoa dizendo: pastor, quanto mais provações, quanto mais lutas eu tenho, o meu coração está transbordando de alegria. Ou talvez alguém chegasse para você, se você já teve essa experiência ou não, mas eu acho que você acharia até meio estranho a pessoa dizer que veio compartilhar com você que ela está muito alegre, transbordante, saltitante, porque cada dia que passa as provações estão aumentando na sua vida, então por isso que ela está alegre. Seria bastante estranho. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso não é estranho. Nós vemos que isso é um imperativo, é uma ordem, que ao passar pelas provações, que são muitas, nós tenhamos alegria e satisfação e ânimo para continuar a nossa jornada cristã. Mas só continuaremos quando nós entendermos que isso está dentro do plano de Deus e que Ele quer promover alguma coisa na minha vida para que em nada eu venha a ser deficiente. Porém, nós precisamos entender. Precisamos entender que as bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida também estão no momento de dor, no momento de sofrimento. Não só no momento de prazeres, no momento de alegria. Então, quando nós falamos de bênçãos, estamos falando também que as bênçãos de Deus ocorrem em meio às provações, em meio às aflições. A palavra de Deus nos diz, João, o próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 33, que diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas. Então a expressão ânimo ali, ela pode ser traduzida por alegria e pode ser traduzida também por paz. Como ter alegria e paz e ânimo em meio às aflições? É quando nós entendemos que Cristo venceu todas as coisas e é Ele que está do meu lado e é Ele que está do seu lado, te animando, te fortalecendo para que você venha passar por todas as provações e também dizendo que em meio a essas provações, essas lutas, Deus tem um objetivo para moldar a minha vida e trazer edificação também na minha vida. Então, dentro da escola, dentro do propósito de Deus, está ali na agenda dele as provações para a minha e para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, em todas as circunstâncias. Ele não perdeu a alegria porque ele aprendeu. Aí se nós voltarmos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 6,
nós vemos ali que foi posto, permitido da parte de Deus, um espinho na carne, no apóstolo Paulo, e teve como um objetivo para que ele não viesse a se exobedecer, para ele ter uma vida equilibrada, para ele continuasse tendo uma vida humilde, para que ele continuasse sendo um obreiro aprovado diante do Senhor. E diz que ele orou 3 vezes e o Senhor diz: a minha graça te basta. Então Deus permite algumas provações na minha e na sua vida, com um objetivo, com um propósito. Então as dores nem sempre é para nos castigar, para nos dar pressão, mas também tem a questão pedagógica, o ensino de Deus, para que possamos ali ter o equilíbrio e ter uma vida também de crescimento, de maturidade, saindo dessa situação mais forte e com o aprendizado que Deus ele está cuidando e guardando as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, o exemplo máximo, foi perseguido, foi desprezado, mas em nenhum momento ele perdeu a doçura em meio às lutas. As provações não deixaram o nosso Senhor Jesus Cristo amargo, mas sempre ele continuava sereno, alegre em todas as suas atitudes, porque a doçura e a alegria e a satisfação, porque ele estava servindo ao Pai a sua missão e sabendo que tudo estava no controle de Deus. Então não vamos deixar que as provações, as lutas, as dificuldades venha tirar a alegria, a doçura, a satisfação do nosso coração em servir ao nosso Deus. Então nós vemos aqui o imperativo das provações. Tende então por motivo de alegria ao passar pelas provações. E no versículo 3 ao versículo 4, nós temos aqui o propósito das provações. E os propósitos aqui, nós pelo menos temos 2 propósitos. E o primeiro propósito das provações é para que nós tenhamos uma fé aprovada. E o que acontece com uma fé aprovada? Uma fé que teve uma excelente nota e então teve o carimbo da aprovação. A evidência disso é que essa fé, ela produz perseverança. Então essa pessoa não fica prostrada diante das lutas, diante das dificuldades, diante das situações, porque ela está com uma fé aprovada. Olha o que diz: sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a fé genuína, ela induz ao crente a continuar, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. Ela induz o crente a continuar crendo em Deus, em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a sua saúde, quando o emprego não vem, embora haja perdas e danos, a sua fé permanece inabalável. Então, esse aqui é o primeiro propósito, é ter uma fé aprovada. Segundo, um caráter aprovado. Então a fé tem como objetivo de aprovar o nosso caráter, moldar o nosso caráter e aquilo que precisamos ser transformados, ser restaurados, mudados pelo Senhor. E diz: ora, perseverança tem ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, provações ela tem como intuito também de moldar o meu caráter e aprovar o seu caráter. E vamos confessar aqui que a nossa experiência ela comprova isso, tanto a minha como a sua, que a maioria das grandes mudanças que ocorreram na minha vida e na sua vida foi devido às provações. Até mesmo dizendo: olha, se eu pudesse voltar uns anos atrás, eu não tinha feito aquela atitude, eu não tinha agido daquela maneira, porque hoje nós temos maturidade, mas nós passamos por tantas situações adversas e por tantas provações, e isso nos trouxe o quê? Um caráter aprovado. E nós não devemos, irmãos, de forma nenhuma subestimar o valor que as provações exercem na vida do crente no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus, para que possamos falar, como o apóstolo Paulo mesmo falou para Timóteo, para que possamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado e que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, viver na prática uma vida santa e de um caráter provado diante de Deus. E por último aqui, do versículo 5 ao versículo 8, esse é essencial também na minha e na sua vida, que é a sabedoria.
Então a sabedoria ela é essencial, porque se nós não tivermos sabedoria para aprender diante dessa situação, irmão, os frutos das provações na nossa vida vai ser nulo, porque nós não vamos sair diante de uma situação de provação e não vamos aprender, porque nós não queremos pedir sabedoria ou não temos sabedoria para agir em meio às provações e até mesmo aprender com elas. Então, por isso que Tiago ele vai dizer que aquele que tem sabedoria, vem aplicá-la. E aquele que não tem, peça a Deus, que Deus vai lhe dar liberalmente, nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Então, estamos com falta de sabedoria. Não estamos aprendendo o que essa aprovação quer me ensinar. Então, o que eu venho a pedir de Deus, Senhor, me dá sabedoria para aprender diante dessa situação. Para quê? Para eu ser mais fiel, para eu confiar mais em Ti, para depender mais de Ti, para amar mais o Senhor. Qual é o objetivo? Então, se você está com falta de sabedoria, peça a Deus. Esse é o essencial. E é isso que Tiago está dizendo aqui para aqueles irmãos que estavam passando por provações. Peça a Deus, se você não está entendendo, qual o objetivo dessa provação. Ou quais os objetivos dessas provações. Aqui nós vemos pelo menos dois. A nossa fé ser aprovada e o nosso caráter também ser um caráter aprovado. E ele diz no versículo 6 que nós devemos pedir com fé e nada duvidando. Porque se duvidarmos, seremos semelhantes à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, sem direção, sem rumo, sem sentido. E o versículo é até mesmo homem de ânimo dobre ou alma dividida, inconstante em todos os seus caminhos, sem direção, sem saber para onde ir, levado por todo tipo de pensamento, mas que diante das lutas, das provações, nós não venhamos perder, irmão, de forma nenhuma o nosso foco. O foco é de pedir ao Senhor que nós venhamos aprender diante dessa situação, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E a minha pergunta para mim e para você é isso: em meio às suas lágrimas, é possível perceber alegria ou só apenas murmuração? Que nós venhamos a fazer uma avaliação disso. E eu quero concluir aqui dizendo mais uma vez que as provações estão no plano de Deus, que arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual. Então, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança, de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na minha e na sua vida, no nosso caráter, as marcas de Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos, diante das provações, entender o valor que ela tem para o meu crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, querido e bondoso e amoroso Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado e me ensine cada vez mais diante das provações a como passar e também como aprender diante delas. Que o Senhor continue moldando o nosso caráter e aprovando a nossa fé segundo a Tua vontade. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.